Existem diversos desafios em todas as áreas da nossa vida. Os desafios são para ser vencidos. Eu aprendi a substituir a palavra dificuldade por desafios. Eu não tenho dificuldades, eu tenho desafios. Não são coisas difíceis, são coisas desafiadoras. Todos os desafios podem ser vencidos. Existem desafios também à evangelização mundial. E é preciso encarar esses desafios como algo que pode ser vencido, porque nós estamos no centro da vontade de Deus para fazer aquilo que Deus quer sobre todas as coisas. Existem desafios enormes dentro do que nós chamamos Janela 1040. A gente quase não ouve falar mais sobre a Janela 1040, mas a Janela 1040 já foi chamada em missiologia de cinturão da resistência. O que é a Janela 1040? É um é um retângulo feito a 10 e 40 graus da linha do Equador, onde estão povos menos alcançados do mundo. E nós vamos entender isto para que nós possamos vencer todos os desafios da Janela 1040 e seguir adiante, tornando o nome de Jesus conhecido. Queridos, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, o currículo dos adultos. Estamos estudando sobre missiologia neste quarto trimestre de 2023. Na aula de hoje, vamos estudar a lição de número 10, do dia 3 de dezembro de 2023. E o título da nossa lição é O Desafio da Janela 1040. O desafio. Não é a dificuldade, é o desafio. E esse desafio pode ser vencido. Como falamos agora há pouco, aí, a Janela 1040 é um retângulo feito a 10 e 40 graus na linha do Equador. E esse retângulo, dentro dele estão os povos mais pobres da Terra, os países mais populosos do mundo. Estão também os países que têm maior resistência ao Evangelho. A gente vai perceber que dentro da Janela 1040 está a maior quantidade de povos menos alcançados do mundo. Mas é interessante também compreender que os fatos bíblicos, todos os fatos bíblicos, ocorreram nos países que estão dentro da Janela 1040. Então a gente vai perceber com a história, estudando história de missões, que os povos menos alcançados estão na Janela 1040 porque a igreja parou de evangelizar. E aí, hoje, nós temos povos não alcançados. Eu já disse aqui durante esse trimestre que todo mundo foi alcançado pela igreja primitiva. Por que nós temos povos não alcançados hoje? Porque a igreja parou de evangelizar. Mas nós vamos aprender como vencer esses desafios da Janela 1040. O texto áureo da nossa lição está em Romanos, capítulo 15, e versículo 20, e nos diz que e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo está escrevendo à igreja de Roma e ele está falando do seu esforço por pregar Cristo, onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. É claro que isso não nos exime da responsabilidade de continuar falando de Jesus àqueles que já ouviram ainda, mas não receberam a Cristo como Salvador. Não é isso que Paulo está falando. Ah, não, a gente já pregou, então não precisa pregar mais nesse lugar. Não é isso. Mas Paulo está falando de um esforço a mais, um esforço descomunal para pregarmos o Evangelho àqueles lugares onde Cristo ainda não foi anunciado. Verdade prática. A Janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Não é só um país, são vários países que estão na Janela 1040. E a Janela 1040 é, sim, ainda hoje, em pleno século XXI, um dos maiores desafios missionários do mundo. Palavra-chave, desafio. O que é um desafio? É aquilo que nós podemos vencer. Leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as hostes, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.
Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrigo da minha boca a palavra, com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Eu gosto da carta aos Efésios, porque eu digo que na carta aos Efésios, Paulo pega uma igreja como um bebezinho espiritual e ele vai ensinando esta igreja sobre diversas coisas, sobre os rudimentos basilares da fé cristã, a fim de que essa igreja cresça, até chegar no capítulo 6, quando ele mostra que essa igreja, já adulta, precisa estar pronta para um combate eminente, para um combate que está acontecendo. E aí, ao falar disso, ele também fala, vocês precisam orar para que me seja dado no abrigo da minha boca a autoridade necessária para pregar a palavra de Deus. Esta é a missão da igreja. Ir ao encontro dos perdidos, falar de Jesus. A igreja precisa se esforçar realmente para comunicar o evangelho àqueles que nunca ouviram e ser efetiva nisto, até porque nós temos a autoridade do Espírito Santo para fazer. O meu pastor, que eu já posso dizer que é o meu pastor presidente, não é? Porque eu já estou com tudo pronto para realmente residir nos Estados Unidos, pastor Suimar Caetano, ele fala assim, pastor, quem mais tem interesse que a obra de Deus dê certo é Jesus. Jesus é o dono da igreja, ele tem todo o poder nos céus e na terra, e ele quer que a obra de Deus, que a igreja dê certo. Então, vai dar certo, porque Jesus quer que dê certo. Só que é preciso fazer só uma coisa, faz certo que dá certo. Pronto, simples assim, faz certo que dá certo. Primeiro ponto da nossa lição, uma batalha espiritual chamada Janela 1040. Primeiro parágrafo, uma verdadeira batalha espiritual. Uma verdadeira batalha espiritual. Nós precisamos entender isso aqui, ó. Os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Nós estamos, meus queridos, numa batalha espiritual. Presta atenção nisso aqui, ó, que eu anotei para não esquecer. Toda ação espiritual do reino das trevas no mundo deve ser alvo do nosso combate. Irmão, eu falo o seguinte, se tem um camarada que tem raiva do diabo, sou eu. Sou eu. Se tem alguém que quer combater o reino das trevas, sou eu. Eu luto contra o reino das trevas. Toda ação espiritual do reino das trevas no mundo deve ser alvo do nosso combate. Nós temos que combater o reino das trevas. E ele está ativo. O reino das trevas é mais ativo do que a gente pensa. Pastor Jander Magalhães me disse uma certa feita, e eu aprendi essa frase com ele, o diabo tem gente para trabalhar para ele em todo lugar. Mas, irmão, Deus também tem. Então, toda ação espiritual do reino das trevas deve ser alvo do nosso combate. Outra coisa importante, o mundo espiritual é mais ativo do que nós pensamos. Muito mais ativo do que nós pensamos. E nós precisamos estar atentos para isso. Tem coisa que a gente acredita que é só coisa da vida cotidiana. Ah, não, isso não tem nada a ver, isso é o mundo natural. Não, 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 não. É o reino das trevas que está ativo. Então, combata. Tenha consciência disso. Segundo parágrafo do primeiro ponto, nesta batalha devemos usar armas espirituais. A partir do versículo 14, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis para os salvos. Nós não podemos lutar com a arma errada. Eu entendo disso muito bem. Sou militar, hoje não, já há 2 anos da reserva, mas a gente tem armas para cada situação. A gente vai fazer, por exemplo, uma blitz de trânsito, que se faz muito no Brasil. Eu preciso de uma arma longa, uma arma de grande impacto psicológico. Mas eu preciso me deslocar aqui em um lugar meio complicado. Eu preciso ter uma arma longa, que é um fuzil geralmente, mas eu guardo essa arma na bandoleira, né? Ela fica pendurada, e de acordo com o lugar que eu vou deslocar, talvez eu precise de uma arma curta.
Então, é preciso entender, muitos crentes estão sendo derrotados na batalha espiritual, porque estão tentando lutar batalhas espirituais com armas humanas. Escute isso aqui, ó. As armas que escolhemos para lutar projetam o resultado que teremos. Não se esqueça disso. As armas que escolhemos para lutar projetam o resultado que teremos. Se você escolher a arma errada, você não vai ter o resultado que você precisa. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. Há uma batalha espiritual na atualidade denominada janela 1040. E essa expressão, né, foi criada, eu já falei aí, não vou ler isso aqui, né, para falar com relevância, né, dessa marcação geográfica de 10 a 40 graus ao norte da linha do Equador. Olha o que é esse país, essa janela 1040. Representa aproximadamente 60 nações marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vivem quase 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população do mundo. Estão na janela 1040. Nessa região também estão as 3 religiões não cristãs as 3 maiores religiões não cristãs e mais fortes do mundo, o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Está a religião que mais cresce no mundo atualmente, que é o islamismo, uma religião não cristã. Há uma batalha espiritual na janela 1040 e nós precisamos entender essa batalha e lutar, porque esta é a nossa luta, esta é a nossa batalha, a luta da igreja. Segundo ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil.
ponto. Principais desafios da janela 1040. Primeiro, a necessidade humana. Necessidade humana. Vamos entender algumas coisas dentro dessa necessidade humana, dessas necessidades humanas. Primeiro, as maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de pessoas, estão ali dentro da janela 1040. É uma necessidade humana. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras e pessoas que vivem sob calamidades e, ao mesmo tempo, impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Então, gente doente, guerras. Por exemplo, Israel está combatendo agora, né? O Hamas está lá na janela 1040. Terceiro, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. Os povos mais pobres da terra estão na janela 1040. Quando você começa a estudar, eu já disse isso aqui também durante esse trimestre, né? Eu ministro alguns seminários sobre missões, personalização de missões, história de missões. Eu ministro sobre isso, desafios da janela 1040. Nós tratamos sobre algumas necessidades, razões para orar e evangelizar a janela 1040. E quando a gente começa a estudar, a gente percebe que são razões que devem nos levar realmente diante de Deus e gerar em nós um esforço para a obra missionária na janela 1040. Segundo parágrafo do segundo ponto, o desafio da perseguição. O desafio da perseguição. Nós temos aqui alguns dados. Deixa eu abrir aqui. Nós temos aqui alguns dados, olha. Segundo informações do portal Missões, deixa eu grifar, gente, peraí. Segundo informações do portal da Missão Portas Abertas, na janela 1040, há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram sua liberdade, levando-os à prisão. Outros países, embora não tenham leis quanto à prática da religião, perseguem a igreja por meio do governo, da família e da sociedade. Então, nós temos na janela 1040 os países que mais perseguem. Por exemplo, a Coreia do Norte está na janela 1040. Ela está na janela 1040. A Índia, a China está na janela 1040. Então, são países que perseguem os cristãos, são países que têm leis contra os cristãos e outros países que, mesmo não tendo leis, perseguem a si mesmo. Então, são desafios à evangelização da janela 1040. Terceiro ponto e último, estratégias para alcançar países na janela 1040. Primeiro, orando pela janela 1040. Nós precisamos entender que uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários. Orar pelos missionários na janela 1040. Não podemos ficar parados. Agora conhecemos e precisamos orar. Outra coisa, a partir da oração, nosso coração fica mais sensível à direção de Deus para a nossa vida. Eu me lembro que uma vez eu estava num culto na cidade de Santa Bárbara e o pastor Antônio Ataíde disse assim: irmãos, hoje nós vamos orar, era um evento de missões, um congresso de missões. Ele disse assim: hoje nós vamos orar pelo país mais fechado para o evangelho que existe no mundo. Vamos orar pela Coreia do Norte. E quando nós nos levantamos para orar, eu pensei assim: meu Deus, será que os irmãos lá na Coreia do Norte têm ideia que hoje, agora, aqui no Brasil, em Minas Gerais, aqui no interior de Minas Gerais, tem uma igreja de pé orando por eles para que Deus mova as coisas? E o Espírito Santo falou em meu coração: eles podem não ter ideia disso, mas as orações de vocês vão chegar ao trono de Deus e Deus vai mover as coisas no mundo espiritual. Nós precisamos orar pelos países fechados ao Evangelho. Precisamos clamar, interceder a Deus. Deus é capaz de mudar o quadro, de mudar a situação, de mudar a circunstância. Deus pode fazer isto, ele pode e quer fazer isso. O nosso coração tem que se constranger por essas pessoas que não podem celebrar a sua fé em Jesus como nós fazemos aqui. O nosso coração tem que se constranger por essas pessoas. Então vamos orar pela janela
10:40. Segundo parágrafo do terceiro ponto, evangelização por meio de ação social. Ó. Evangelizar por meio da ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade para com o evangelho. A gente sabe que, eu até leciono essa matéria no seminário teológico, responsabilidade social da igreja. A igreja tem uma responsabilidade social. E nesses países fechados ao evangelho, ou fechados para o evangelho, quando nós chegamos pregando o evangelho com uma roupagem de ação social, qual é o objetivo? Pregar o evangelho. A roupagem é a ação social. As portas se abrem, porque esses países, muitos governantes desses países também, eles abrem essa concessão para que chegue uma ajuda humanitária para o seu povo, para aquelas pessoas ali. E nós aproveitamos isso e fazemos, então, a ajuda humanitária pregando o evangelho. Ah, mas mais nada, Jesus fazia isso. Jesus multiplicava pães e peixes, Jesus atendia alguns anseios da multidão. Só que o propósito de tudo era sempre a pregação do evangelho. Então, a evangelização por meio social é algo muito saudável, necessário e que tem um resultado maravilhoso, esplêndido. E a janela 10:40 precisa disso. Terceiro parágrafo do terceiro ponto, ação médico-missionária. Médico-missionário. Essas profissões da área de saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Eu tenho um filho que está estudando medicina na Bolívia e eu tenho dito sempre que nas áreas das ciências médicas, todo lugar tem carência. Todo lugar tem carência. Nos Estados Unidos, que é a maior potência mundial, tem carência. O Brasil tem carência. Todo lugar tem carência nessas áreas de profissões médico-hospitalares. Então, é uma oportunidade também nós pensarmos nisto, investirmos, né, na vida de missionários, na vida dos nossos filhos, suplicarmos a Deus que use esses missionários. Eu sei de igrejas que financiam, né, assinam um contrato com a moça, com o rapaz, diz, nós vamos pagar a sua faculdade de medicina, vamos pagar. No Brasil, a faculdade de medicina é realmente cara, mas tem Bolívia, Paraguai, Argentina, que a faculdade de medicina é mais barata, e tem igrejas que falam, nós vamos te mandar para lá, você vai estudar, mas você vai assinar um contrato com a gente. Os 3 primeiros anos depois de formado, você vai trabalhar na obra missionária. Você vai trabalhar na obra missionária. Se você quiser ficar lá depois do 3º ano, ok. Mas se você não quiser, você vai trabalhar os 3 primeiros anos, a igreja vai te dar um salário, mas você não vai ficar médico no Brasil, não vai ganhar dinheiro com a medicina, você vai trabalhar na obra missionária. E a igreja investe e faz isso, porque é uma forma de chegar nesses lugares, nesses países muito fechados para o evangelho. Queridos, como temos feito sempre nestas aulas, né? Repita, eu sempre tenho dito isso, vamos fazer algumas considerações que eu julgo ser importantes serem feitas ao final das nossas aulas. Primeira consideração importante, conhecer a realidade da janela 10:40 deve nos lançar diante de Deus em oração. Eu quero crer que estudar isso, mesmo de forma rápida aqui nessa nossa aula de hoje, quebrantou o seu coração para que você se lance diante de Deus em oração. Então, conhecer a realidade da janela 10:40 deve nos lançar diante de Deus em oração. Segunda consideração importante, a presente geração deve entender que Deus ainda chama missionários. Na minha geração, sempre que fazia cultos missionários, década de 90, início da década de 2000, a gente ia à frente, entregando nossa vida para a missão, querendo ser missionário. A geração de hoje precisa entender que Deus ainda chama para a obra missionária. Nós precisamos ainda gerar isso no coração dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Há um chamado de Deus ainda para a obra missionária. Terceira consideração importante. Precisamos nos envolver com ações missionárias sérias, voltada para os povos da janela 10:40. Se você quiser envolver com ações missionárias avacalhadas, sem seriedade, que só pega dinheiro e não faz nada, você vai se envolver. Tem muitas aí, mas existem muitas ações missionárias sérias também e que se voltam para os povos da janela 10:40. Que essa seja a nossa atitude, que esse seja o nosso trabalho, que nós nos esforcemos para que o reino do Senhor cresça, para que nós alcancemos todas as nações do mundo ainda nesta década.
Deus te abençoe, um grande abraço e até semana que vem, em nome de Jesus.